Olá, meus amados irmãos, minhas irmãs em Cristo, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Que Deus te abençoe mais essa oportunidade. A você, meu querido irmão, minha querida irmã, que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você agora a estar clicando nesse botãozinho vermelho logo abaixo do link e estiver fazendo sua inscrição, compartilhando essas mensagens para grupos, para amigos. E também não deixasse de acionar o sininho toda vez que eu postasse um novo vídeo, você estivesse recebendo essa nova notificação. Deus possa te abençoar e te dar graça e mais essa oportunidade. Quero estar trazendo a palavra de Deus para o seu coração, que o Espírito Santo ele possa aí falar com você. Eu queria estar meditando com os irmãos os Salmos de número 66. Eu quero ler o versículo 1 até o versículo 10, que nos diz assim: louvai a Deus com brados de júbilo, toda a terra, cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão temíveis são teus feitos, pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Toda a terra te adora e te canta louvores ao teu nome. Vinde e vede as obras de Deus, quão tremendo é ele nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca e passaram o rio a pé. Vinde, alegremo-nos nele. Ele governa eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações, não se exalte os rebeldes. Bendizei, povos, ao nosso Deus. Fazei ouvir a voz do seu louvor, ao que nos conserva em vida, e não consente que os nossos pés resvalem, pois tu, ó Deus, nos provaste, nos refinaste como se refina a prata. Que Deus possa aí te abençoar e te dar graça sobre a sua vida e te fortalecer, irmãos. Eu queria estar iniciando essa palavra para nossos corações, contando um testemunho de um piloto de avião que participou da guerra, um piloto de avião americano, em que lutou nas guerras do Vietnã, e um testemunho muito interessante desse homem, que aprendeu uma lição de vida. E esses salmos que nós lemos, baseado nos seus versículos que nós lemos, e o testemunho desse homem, que possa nos trazer aí um grande exemplo de vida, uma grande mudança de vida, através daquilo que o Espírito falar conosco nos nossos corações. Diz assim o testemunho desse homem, chamado Charles Plump. Ele era piloto de um bombardeiro na guerra do Vietnã. Depois de muitas missões de combate, seu avião foi derrubado por um míssil. Plump saltou de paraquedas, foi capturado e passou 6 anos numa prisão vietnamita no norte do Vietnã. Ao retornar aos Estados Unidos, passou a dar palestra relatando sua odisseia e o que aprendera na prisão. Certo dia, num restaurante, foi saudado por um homem. Olá, você é Charles Plump? Era piloto no Vietnã e foi derrubado, não é mesmo? Sim, como você sabe, perguntou-lhe Plump. Era eu que dobrava o seu paraquedas. Parece que funcionou bem, não é verdade? Plump quase se afogou de surpresa e com muita gratidão respondeu. Claro que funcionou. Caso contrário, eu não estaria aqui hoje. Muito obrigado. Ao ficar sozinho naquela noite, Plump não conseguia dormir. Lembrando-se de quantas vezes havia passado por aquele homem no porta-aviões e nunca lhe disse um bom dia. Era um piloto arrogante e aquele sujeito um simples marinheiro. Pensou também nas horas que o marinheiro passou humildemente no barco enrolando os fios de seda de vários paraquedas, tendo em suas mãos a vida de alguém que não conhecia. Agora Plump inicia suas palestras perguntando à sua plateia: quem dobrou o seu paraquedas hoje? Todos nós temos alguém cujo trabalho é importante para que possamos seguir adiante. Precisamos de muitos paraquedas durante o dia, físico, emocional, mental e espiritual. Então jamais deixe de agradecer. E baseado nesse testemunho e nesse Salmos que ele fala de agradecer a Deus,
eu quero estar compartilhando com os irmãos essa palavra do nosso Deus. E o tema, logicamente, que esse possa ficar no teu coração e que ele veio no meu coração, que é uma pergunta: quem dobrou seu paraquedas hoje? Geralmente, irmãos, nós exaltamos, nós reconhecemos muitas pessoas fora assim do nosso, às vezes do nosso convívio diário, e muitas vezes até exaltamos pessoas que às vezes você encontra uma vez na vida. Claro que às vezes essa pessoa faz uma diferença muito grande, mas muitas vezes nós não valorizamos as pessoas que estão ao nosso redor, não damos valor, não olhamos com gratidão. Às vezes a gente é tão cortês com muitas pessoas na rua, no trabalho. Uma pessoa pisa no seu pé no ônibus, na calçada, numa fila de banco. E a gente é tão cortês com essas pessoas e às vezes com as pessoas em volta de nós, em que nós vivemos com aquela pessoa diariamente e sabemos que vamos viver ali, ou quem sabe até que a morte nos separe, e nós não somos tão corteses com essas pessoas assim. Não existe essa cortesia, essa gratidão. Muitas vezes eu até brinco com a minha esposa, em que eu digo que muitas pessoas elas dão bom dia para periquito, papagaio, cachorro, tudo, mas não falam com aquela pessoa do seu lado. Não dá um bom dia, boa noite, um muito obrigado, um por favor, me desculpe. São palavras de cortesia que geralmente são para serem usadas ao nosso redor, dentro do nosso lar primeiro, para depois fazer a diferença fora do nosso lar. E as pessoas não usam isso. Nós vemos o exemplo desse homem, Charles Plump, um homem arrogante, que precisou passar por uma experiência amarga numa prisão, para cair em si e quebrar toda aquela arrogância dele. E encontrar esse homem, que vamos dizer como, entre aspas, um velho amigo, que cuidava dele no anonimato sem ele saber, sempre enrolava seu paraquedas, ele nunca sofreu um acidente. Seu paraquedas nunca embolou, nunca enrolou, nunca teve dificuldade, problema com seu paraquedas. Porque tinha um homem, um amigo, que não era claro que era o trabalho dele, era esse o trabalho dele. Mas ele fazia com carinho, com amor e com perfeição. E tinha o prazer de fazer aquilo que era talvez uma coisa simples, mas de um compromisso muito grande. Esse homem nunca dava bom dia para esse simples marinheiro. E esse marinheiro, nem por causa disso, deixou de cuidar da vida desse homem, do Charles Plump, nem por isso. E ele sabia que Plump era um homem arrogante, que talvez olhava para ele e menosprezava. Se não lhe dava um bom dia, é porque ele menosprezava. E muitas vezes a gente age de tal maneira, meus irmãos, meu querido irmão, minha querida irmã. Essa palavra é uma palavra de conscientização para você. Muitas vezes nós valorizamos enquanto só depois que perdemos. Às vezes eu fico surpreso, irmãos, com algumas atitudes de algumas pessoas, em que elas não valorizam, elas falam: eu estou sem tempo de visitar fulano, de visitar ciclano, de ver meu pai, de ver minha mãe, de ver aquele fulano que está assim, aquele é meu amigo assim. E quando a pessoa parte, quando há uma tragédia, uma pessoa falece, a pessoa para a vida toda, para tudo. A pessoa que estava envolvida naquele trabalho, que não tinha tempo para nada, nem para comer direito, ela para o seu trabalho, ela é obrigada a parar tudo. E às vezes para ali 2, 3 dias, e às vezes quando não para mais, para fazer um tratamento psicológico, devido à grande perda na sua vida. E muitas vezes é assim que a pessoa ela começa a valorizar, no momento errado.
enquanto que é melhor ir parar e olhar para o lado e valorizar aquele momento em que está junto. Irmão, se existe uma coisa que nós vivemos cercados, isso não é só no mundo, mas no cristianismo, a gente vê, irmãos, quanta ingratidão. Quando não se parte para o lado humano, se parte para o lado de Deus, em que as pessoas não reconhecem o que Deus faz. Quantas pessoas elas levantam pela manhã, saem para trabalhar, correndo atrasado, não tem nem o tempo de dobrar o joelho e agradecer a Deus por aquela noite de sono, pedir a Deus por um dia abençoado. E quando chega, já chega cansado, cheio de fadiga, às vezes estressada, e não agradece a Deus pelo dia que teve. Irmãos, e quanta ingratidão. E dentro do cristianismo, que é essa ingratidão, que as pessoas não são gratas. Irmão, tem pessoas, falei alguns dias no nosso culto, um dos nossos últimos cultos agora, antes de nós termos que fecharmos novamente a porta do templo, por causa dessa pandemia, que há pessoas que elas esperam receber algo para dar um culto de ação de graça para Deus. Irmãos, parece que Deus ele é um Deus dependente de culto de ação de graça. Deus não depende de culto de ação de graça. E Deus não precisa de culto de ação de graça. Ele aceita um culto de ação de graça. Mas ele não depende e ele não precisa. Porque Deus, irmãos, ele continua sendo o mesmo Deus, mesmo eu agradecendo ou não agradecendo. Mesmo eu sendo fiel ou não sendo fiel. Mesmo eu sendo grato ou eu sendo ingrato. Ele continua sendo Deus. É o mesmo Deus, ele não muda. E se eu der um culto de ação de graça, não vai mudar nada o caráter do Deus que eu sirvo. Mas quantas pessoas vivem aí nessa ilusão de dizer, na hora que eu receber isso, quando Deus me der isso, fazer um grande culto de agradecimento. Parece que está negociando com Deus. Parece que Deus aceita esse tipo de negociatas. E Deus não aceita negociatas. Você vê que o salmista, ele inicia agradecendo a Deus, mas ele reconhece no versículo 10, no versículo 13, ele vê os votos que ele fez para o Senhor. Mas por que ele fez aqueles votos? Por que muitas pessoas fazem votos para Deus e depois querem dar culto de ação de graça? Porque naquele grande momento de angústia, de dificuldade, de problema, as pessoas elas começam a pedir a Deus, fazerem votos para Deus. E falando, Deus, eu te prometo isso, e quando eu receber, eu vou te dar um culto de ação de graça. Olha que coisa incrível. No momento de angústia, dificuldade, no grande momento de escassez, a pessoa ela clama a Deus, ela faz votos para Deus, e depois, quando receber, ela quer dar um culto de ação de graça. Irmãos, entende bem uma coisa, o que agrada a Deus, preste atenção nisso, o que agrada a Deus, ainda que isso agrade, mas o que agrada mesmo a Deus, não é simplesmente um culto de ação de graça por aquilo que Ele te deu. Nós temos que ser grato a Deus todos os dias. O que agrada a Deus é eu sendo um culto de ação de graça. É eu sendo uma ação de graça. É a minha vida sendo uma ação de graça para Deus. Isso é que agrada ao meu Deus. É quando Ele olha para mim e Ele vê que eu sou todos os dias um holocausto oferecido no seu altar. Ele vê um coração responsivo, um coração gracioso, um coração que lhe agrada, um coração que lhe agradece, um coração grato, seja nas coisas boas, seja nas coisas ruins, seja na abundância ou seja na escassez. Eu não tenho que esperar para receber, para dar um culto de ação de graça para Deus. O salmista, no versículo 13, ele relata aqui, naquele momento difícil, de dificuldade, de problemas, é que as pessoas querem fazer votos para Deus.
Às vezes quando está fugindo todas as suas forças. E as pessoas... Eu não estou querendo julgar que eu fiz isso no início da minha caminhada como cristão, como novo convertido. Eu fiz muito poucos votos para amar a Deus. Mas um dos que eu me lembro foi desse tipo. Eu estava numa dificuldade muito grande, passando muitos problemas. E eu fiz um voto para Deus. Se Ele me desse algo, se Ele me abençoasse minha vida financeira, eu ia dar um grande culto de ação de graça. Eu ia distribuir cesta básica, ajudar as pessoas com problemas. E geralmente a gente entra por esse caminho, é quando nós estamos naquele momento difícil. Então, meus queridos, minha querida irmã, Deus, Ele se agrada quando eu sou grato a Ele, quando eu faço um culto de ação de graça. Ele se agrada. Mas Ele não vai me dar nada porque eu lhe prometi um culto de ação de graça. Entende isso? É isso que eu quero expressar para você. Com isso que eu entendi na minha vida. Que Ele não ia me dar nada só porque eu ia dar um culto de ação de graça, que Deus não faz negociata. Ele não faz isso. E esse salmista, ele entende isso, ele entendeu isso. E tinha que ser grato a Deus por tudo, porque ele já fez feito no passado. Atravessou o deserto junto com as pessoas. Deus não abandonou aquele povo no deserto, não. Ele atravessou junto, de noite na coluna de fogo, de dia na coluna de nuvem. Deus estava com eles ali. Aquela rocha que se deu água, ela representava Cristo, estava no deserto com eles. Ali naquele momento, Deus não abandonou. E Deus não te abandonou nesse momento de escassez. Ele está contigo. Agradece Ele por esse momento. Se a promessa não chegou, agradece a Deus, porque vai chegar na tua vida. É só olhar para a palavra de Deus em Números, capítulo 19. Deus, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Então continue agradecendo, comece a agradecer a Deus, comece a ser grato. Não seja como esse piloto de avião, Charlie Plump. E muitas pessoas passam diariamente, irmãos, por Deus. Eu posso usar essa expressão. Diariamente Deus está ali enrolando o seu paraquedas. E diariamente tem pessoas ao seu redor enrolando o seu paraquedas, te ajudando emocionalmente, te ajudando espiritualmente, te ajudando fisicamente, às vezes te alimentando, às vezes conversando com você, sendo uma companhia, talvez num momento nem tão boa, mas ela está ali enrolando o teu paraquedas e você está olhando para o outro lado dos horizontes, esperando algo de outras pessoas. Olhe primeiro para dentro da sua casa, olhe primeiro para o seu redor e veja quem é que está te ajudando naquele momento. Não seja ingrato, não seja ingrata, mas agradece por tudo, pelo mínimo. Quer ver um grande exemplo de gratidão, irmãos? Quando Jesus recebe aquele copo d'água. Jesus, quando ele usa aquele exemplo, melhor dizendo, de aquele que dá um copo d'água para um profeta, receberá galardão de profeta. Então, se a pessoa... um simples copo d'água, a pessoa vai receber galardão, um prêmio de profeta. Você imagina, você for grato a Deus, e quantas pessoas, irmãos, elas estão desta maneira, não são gratas a Deus. E todos nós temos alguém cujo trabalho é importante para que possamos, irmãos, seguir adiante. Todos nós temos alguém, irmãos, ao nosso redor, para que possamos seguir adiante, para que é importante, que o trabalho é importante ao nosso redor, para que nós possamos seguir adiante. E precisamos muito de paraquedas, irmãos. Talvez você precise hoje de um paraquedas físico. Talvez esse paraquedas físico é uma porta de trabalho. Talvez é uma ajuda. Quem sabe o paraquedas você precisa hoje. Precisa de um paraquedas emocional, mental, espiritual. Então não espere chegar um grande dia difícil. Ou se você está vivendo esse dia difícil, para poder fazer votos para Deus. E depois querer fazer essa promessa que é esse voto, que é uma promessa que se faz. Quando Deus me der isso, vou convidar os vizinhos para fazer um grande culto de ação de graça. Deus não vai nos dar nada porque eu prometi o culto de ação de graça. Ele não faz negociata.
Ele faz porque Ele é misericordioso, Ele é compassivo. Então, essas decepções da vida, com suas aflições e tristezas, é que formarão o nosso caráter. Há pessoas que não entendem porque às vezes passam alguma dificuldade, algum problema. Você olha o versículo 10, o que ele fala, o salmista? No versículo 10, ele diz, olha, pois tu, ó Deus, nos provaste, tu nos refinaste como se refina a prata. Esses problemas, às vezes, que nós enfrentamos, que você está enfrentando, é para refinar o teu caráter. Como é que a pessoa fala, Deus trabalha, muda meu caráter, muda a minha vida. Como você acha que Deus vai mudar isso? É através de Deus usando até pessoas para te refinar, fazendo você cair em si. E quem sabe até hoje você não recebeu algo porque você não é grato. Tem muitas pessoas que entendem bem isso, meu querido irmão, minha querida irmã. Tem muitas pessoas aí, vamos colocar aí, entre aspas, na famosa fila das profecias, nas filas das promessas, em que não receberam. Sabe por quê? É porque não são gratos a Deus nas simples coisas. Não são gratos, às vezes, irmãos, talvez pelos seus ministérios, não são gratos à liderança, não são gratos a irmãos, não são gratos a pessoas que lhe estenderam a mão. Irmãos, o que eu já vi de ingratidão, contra mim eu já vi muitos, mas não me afeta mais, que eu sou pastor, sou líder, eu sei que isso acontece. Mas quantas pessoas já vi agir com ingratidão com outras pessoas, irmãos? Eu falo, Deus, abra os olhos dessa pessoa, desse irmãozinho, dessa irmã, para que sejam gratos. Porque se você não for grato, se você não tiver gratidão no teu coração, não somente pelo que Deus faz, mas pelas pessoas ao seu redor, você vai ficar sempre na fila da promessa, sempre na fila dessa chamada profecia, em que você tem que algo acontecer na sua vida. Dessa promessa. Eu estou aguardando a promessa de Deus, e a promessa não se cumpre há quantos anos? Será que você já parou para observar? Já foi grato a Deus? Faça uma análise após essa mensagem. Com quem você foi ingrato? Talvez alguns anos atrás, alguns meses, alguns dias você foi ingrato. E quem sabe quantos anos você está nessa fila de promessa e não alcança porque tem sido ingrato e tem sido ingrata. E às vezes é ingrato até com o próprio Deus. E talvez não nota isso, mas que essa mensagem possa nos despertar e nós sermos mais gratos a esse Deus maravilhoso. Então esse versículo 10, ele nos ensina que é através, irmão, da dificuldade, dos problemas, das perseguições, das tristezas, é através, irmão, muitas vezes, desses momentos em que, como Charles Plumper, ele foi levado para uma prisão no Vietnã, e ali ele foi trabalhado no seu caráter, ele precisava ser mudado. Quem sabe esse momento na sua vida, Deus está trabalhando no teu caráter, quer mudar a tua vida, para você testemunhar, você ser mais grato a Deus, ser mais grata a Deus. Quem sabe hoje você está até agradecendo a Deus pelo que você tem, mas você não está desfrutando do melhor daquilo que Deus tem para a sua vida. E a Bíblia fala que aquele que é fiel a Deus, que serve a Deus, que é grato a Deus, vai desfrutar do melhor dessa terra, comer do melhor dessa terra. Quem sabe você está apenas vivendo de coisas mínimas, de coisas que é o suficiente para o teu dia a dia, enquanto Deus tem muito mais para lhe dar e você não consegue porque não tem sido grato, e só vai conquistar quando ter um coração grato, um coração grato a esse Deus maravilhoso. A conclusão que essa mensagem nos leva, meus queridos irmãos, e queria que você analisasse, e quero deixar essa pergunta para o teu coração. Se nesse momento agora, eu lhe perguntasse, o Espírito Santo agora que está testificando agora no teu coração, aquele que testifica comigo, testifica com você, se lhe perguntasse agora, te desse agora alguns minutos para você apresentar 10 motivos para agradecer a Deus, você teria agora desses 10 motivos para agradecer a Deus?
Muitas pessoas falam, pastor, eu teria milhares, mas se eu perguntar 10, não vai apresentar 10 em fração de minutos? Aí a pessoa fala, eu agradeço pelo ar que eu respiro, a água que eu bebo, a comida que eu como. Claro que isso é um motivo. Só agradece por coisas boas. Mas esse problema grande na sua vida? Quem sabe você não tem agradecido a Deus e quem sabe o que você está vivendo hoje é Deus que está trabalhando no teu caráter. Quem sabe há quantos anos você vive nessa situação, ainda não despertou para isso. E quem sabe a partir de hoje você vai começar a olhar com um olhar diferente. Há quantos anos você está aí rodando, rodando, rodando. E às vezes é apenas uma coisa, é agradecer. É olhar para o lado e saber quem é que dobrou teu paraquedas hoje. Você vai dormir, você nem olha para isso. Você nem sabe quem dobrou teu paraquedas. Quem foi que talvez você sabe quem levou o alimento de casa, mas não sabe quem orou por você, quem intercedeu por você. Você não sabe quem talvez retrocedeu para poder não te prejudicar em alguma situação. Você não sabe. Esse problema físico, emocional, mental, espiritual, financeiro. Talvez alguma pessoa retrocedeu para você ter um dia feliz. Alguma pessoa foi prejudicada de alguma maneira para você ser feliz hoje. Essa pessoa, ela enrolou o seu paraquedas. Ela te ajudou de alguma maneira e você não observou isso. Então você está acusando uma pessoa, menosprezando uma pessoa que está enrolando o teu paraquedas todo dia. Você não está olhando isso. Que Deus te abençoe, meu querido. Que o Espírito Santo ele fale com você como ele falou comigo. Como ele tem mudado a minha vida, me transformado melhor para ele. Que você possa ser feliz em Cristo Jesus. Feliz no seu lar. Feliz nos seus relacionamentos. Feliz nas suas conquistas e nas suas vitórias. Soberano Deus, obrigado da forma como tu falou comigo mais uma vez, ó Pai, nessa palavra, nessa mensagem. Te louvo, te exalto, te glorifico pela tua grandeza, pelo teu poder, pela tua infinita e grata misericórdia. E quero pedir que nesse momento, a forma como tu falou comigo, fale agora com esse ouvinte, com esse irmão, com essa irmã. Meu Deus, revele agora ao seu redor aqueles que estão lhe ajudando e eles não estão sendo gratos, ó Deus eterno. Quantos momentos as pessoas passaram por ti, meu Deus, de uma forma assim, meu Deus, e não te agradeceram. Levantaram, dormiram, caminharam, comeram e não te agradeceram. E também não tem agradecido essas pessoas, essa pessoa do seu lado, meu Deus. Eu quero pedir que tu desperta agora essa pessoa, abra os seus olhos, ó Deus querido, para que eles possam ver e terem um coração grato, meu Deus eterno, em nome de Jesus. Eu oro para esse irmão, oro para essa irmã e abençoo em nome de Jesus. Deus te abençoe, te dê a vitória em nome de Jesus, meus irmãos. Fique com Deus.